Olá. É, Hoje iremos falar sobre contratos de operação. Na aula passada, a gente falou sobre diagramas de sequência de sistema, que eles definem o comportamento do sistema, ou seja, a gente considera o sistema como se fosse uma caixa preta e especifica as operações que entram e saem do sistema, ou seja, as operações que o usuário faz, né, que o ator faz no sistema, e o resultado que o sistema devolve para o ator. Então, isso tudo fica especificado nos diagramas de sequência de sistemas que nós vimos na nossa última aula. Tá? Então, a gente viu operações desse tipo, por exemplo, entrar item, onde é passado o identificador do produto e uma quantidade. O sistema volta o valor e a descrição. Para que a gente possa continuar o projeto, para que a gente possa fazer a continuação do projeto, ou seja, os diagramas de interação, que é o diagrama de sequência normal ou diagrama de comunicação, a gente vai ter que começar a destrinchar o que o sistema vai fazer e como ele vai fazer. Então, a partir daqui, o sistema já começa a ser destrinchado. A gente sabe o que tem dentro do sistema? Sim, a gente fez um diagrama de. Cadê? A gente fez um diagrama de classes conceituais, então a gente sabe que essas classes que tem aqui, elas serão usadas no sistema, ou seja, estarão dentro do sistema. Então, agora a gente já consegue definir como o sistema vai funcionar. E a gente começa fazendo isso usando os contratos de operação. Tá? Eles podem ajudar a definir o comportamento do sistema, tá? E eles descrevem a saída da operação do sistema em termos das mudanças do estado dos objetos do domínio, ou seja, dos objetos do diagrama de classes conceituais, tá? Dos objetos daquelas classes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai especificar um contrato para cada operação do sistema. Tá? Uma operação do sistema pode ser definida como uma operação que o sistema, ou seja, um serviço que o sistema faz na sua interface pública para responder a um evento do sistema, ou seja, quando chega um evento lá, quando o usuário clica num botão, o sistema tem que realizar operações para poder responder a esse clique do botão, a essa operação do sistema. Tá? No caso, o sistema ainda vai ser considerado como uma caixa preta, tá? E o conjunto de todas as operações do sistema define a interface pública do sistema, ou seja, a partir do momento que a gente conseguir fazer todos os contratos de operação para todas as operações, a gente está detalhando quase tudo que vai acontecer no sistema. Tá? Por exemplo, desses eventos aqui, iniciar venda, entrar item, encerrar venda, retorno e pagamento, em todos eles, a gente tem uma mudança de status do sistema. Tá? Especificamente nesse aqui, especificamente nesse aqui, iniciar venda, ele vai invocar a operação do sistema iniciar venda. O que vai acontecer nessa operação? O sistema vai ter que se preparar para entrada de item. Não sei se vocês já foram em algum supermercado e ficaram olhando os caixas, as telas dos caixas. Hoje em dia as telas dos caixas são telas de computador, então é mais fácil de ver. O que você vê quando ele aperta lá o botão de iniciar venda? Aparece já um pedido, por exemplo, para
ler o primeiro item. Ou então, melhor, hoje em dia, mais, mais recentemente, a gente tem nos mercados aqueles caixas automáticos, que não tem um operador de caixa. Então, quando você clica lá em iniciar venda, o sistema a primeira coisa que ele vai fazer ele vai mudar de tela e vai te pedir para você passar o item no leitor. Às vezes até tem uma vozinha lá falando assim, passe o item no leitor. Assim fica mais fácil de ver o que acontece. Então, o sistema se prepara para receber os itens, ou seja, algumas variáveis dentro do sistema mudam de estado. Uma venda nova é criada, tá? É associada uma determinada data para essa venda. Tá? O número do terminal é associado para essa venda, por exemplo, coisas desse tipo. Tá? Então, para cada evento do sistema tem uma operação de mesmo nome. A gente normalmente coloca o mesmo nome da operação. Não é por coincidência. A questão é que quando a gente criou a operação, que a gente viu na aula passada, a gente já deu um nome específico para retratar essa operação que será a resposta do sistema. Então, casando os dois nomes, fica uma boa solução. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, entrar item com ID e quantidade, valor de descrição. O contrato de operação para esse entrar item seria mais ou menos assim. Então, para tratar o evento entrar item, deverá ser criada uma operação entrar item com ID e quantidade. O contrato vai ter os seguintes campos, tá? Esse tipo de artefato, que são os contratos de operação, ele foi criado pelo Larman, tá? Nesse livro aqui, deixa eu pegar o livro para mostrar para vocês, ele está lá no fundo do baú, tá? Nesse livro que é o nosso livro-texto. Tá? Ele usa esses contratos de operação e é uma forma bem útil de se trabalhar. Tá? O template do contrato de operação normalmente tem a operação, referências cruzadas, que normalmente é qual caso de uso a operação pertence. Tá? Isso é mais ou menos tranquilo de ver, mas é bom que exista para representar uma rastreabilidade, ou seja, de qual caso de uso vem esse contrato de operação. Pré-condições, o que deve existir antes da operação poder ser executada, ou seja, existe uma venda ativa, venda corrente, um objeto venda corrente da classe venda. Pós-condições. Aí a gente vai descrever a mudança de estados dos objetos, das instâncias dos objetos do modelo de domínio, ou seja, as instâncias que, de acordo com o nosso modelo de classes conceituais, deverão existir dentro do sistema. O que a gente faz aqui? Uma instância IV de item de venda foi criada. Daí, o que acontece? A gente associa esse IV à venda corrente. Associa de que forma? A gente não sabe ainda. Às vezes, a venda corrente tem uma lista de itens, mas ainda não foi criada uma lista de itens para o nosso modelo de classes conceituais. Ela deveria estar aqui, e ela é representada por uma relação, uma relação numérica aqui de uma venda para um conjunto de itens de venda. Tá? Então, o que acontece? A venda já está criada, então o item de venda é criado e é associado a essa venda. Daí, a quantidade foi atribuída a IV.quantidade. Então, o item de venda tem quantidade, tem o QTDE aqui. E daí, a última associação, o item de venda vai ser associado a um produto. Olha,
O item de venda, ele é associado a um produto, tá? Ele é associado a esse produto que tem toda a descrição do item de venda, que é o necessário para que a gente consiga retornar o valor do produto multiplicado pela quantidade. Então, a gente tem preço multiplicado pela quantidade, tá? Então, a gente vai fazer o contrato o contrato de operação com base no diagrama de classes conceituais, ou seja, num artefato que veio da engenharia de requisitos. Tá? As seções do contrato de operação, mais detalhadamente. Operação é o nome da operação e os parâmetros. Tá? Isso foi criado no diagrama de sequência de sistemas, quando a gente fez. Então, e esses parâmetros são vistos, ó, lembra como é que a gente fez? Ó, vou colocar aqui. Esses parâmetros são vistos, cadê? Aqui tem um, tá? Esses parâmetros são vistos no fluxo de evento, ó. O atendente informa o ID do item e a quantidade. Então, isso daqui vem da descrição dos casos de uso, da especificação dos casos de uso, tá? Isso daqui é colocado aqui no diagrama de sequência de sistemas, e isso é colocado na operação. Então, essa operação, esse nome da operação e os parâmetros vêm da especificação dos casos de uso, por isso da importância de se fazer uma boa especificação dos casos de uso. Pré-condições. Aí a gente tem que dar uma olhada no estado dos objetos do domínio do sistema, ou seja, como é que o sistema vai estar antes da execução da operação, e como o estado dos objetos do domínio vão estar após a execução da operação. Tá? Após a operação. Então, antes da execução e após a execução, ou seja, pré-condições e pós-condições. Tá? As pós-condições, a parte mais importante do contrato de operação são as pós-condições. Na verdade, são as pré-condições e as pós-condições. Mas a pré-condição é mais fácil de ver. A pós-condição, ela é mais complicadinha de estipular, porque é ela que vai dizer o que deve ser feito para satisfazer essa operação. Que mudanças nos objetos do domínio vão ter que ser feitas para que a operação possa retornar ao que se deseja. Então, as pós-condições escrevem as mudanças nos estados dos objetos do modelo do domínio. Tá? As mudanças do estado, elas vão incluir criação de instâncias, associações formadas ou destruídas e mudança nos valores dos atributos. Só isso. São 3 operações simples. Tá? Associações formadas ou destruídas, criações de instância e mudanças nos valores dos atributos. A gente não vai ter aqui chamada de método. Por quê? Por um motivo básico. Os métodos ainda não existem. A gente não criou os métodos ainda. Então, esse diagrama, esse contrato, esse artefato vai ajudar a gente a criar os métodos. Mais tarde, a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Tá? As pós-condições não são ações a serem executadas durante a operação, mas declarações do estado do objeto no modelo do domínio quando a operação tiver finalizada. Tá? Ó, 3 categorias de pós-condições: criação ou destruição de instâncias, modificação de atributos, associações estabelecidas ou destruídas. As pós-condições oferecem um bom detalhamento e especificidade na declaração das saídas da operação, ou seja, vai orientar a gente na hora que a gente for criar os métodos necessários das classes para satisfazer essas operações. Depois ainda vai ter um caminho longo, assim, criação de diagrama de sequência,
padrões de atribuição de responsabilidade, ainda vai ter alguma coisa assim, tá? Então, expressar as pós-condições no passado para enfatizar que as mudanças do estado já ocorridas, são mudanças de estado já ocorridas. Um item de venda foi criado. Por exemplo, é melhor que criar um item de venda. Para facilitar, imagine o sistema e os objetos que o sistema e os objetos estão num palco de teatro. Antes da operação, tire uma foto do palco. Feche as cortinas, aplique a operação, abra as cortinas e tire uma nova foto. Compare as duas fotos e expresse as mudanças no estado do palco. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos dar um exemplo, o próprio exemplo da operação entrar item. Tá? Como é que a gente chega nisso daqui? Bom, primeira coisa, antes da entrada do primeiro item, vamos considerar esse assim, antes da entrada do primeiro item. A gente tem uma venda ativa, venda corrente, sem nenhum item de venda associado. Beleza, fecham-se as cortinas. Após a entrada do item, teremos a venda corrente com um item de venda associado, tá? Este item de venda está associado ao produto com identificação ID e terá uma quantidade QTD. Então, essa é a situação antes, essa é a situação depois. Beleza? Daí, para conseguir essa situação depois, a gente precisa fazer isso, criar uma instância IV de item de venda, associar IV com a venda corrente, associar IV com produto com ID igual a ID, e atribuir QTD ao IV.QTD. Tá? Os resultados dessas ações serão, né, aqui está errado, né, serão a descrição das pós-condições, ou seja, depois que a gente fez essas ações, a gente tem as pós-condições escritas no passado. Ó. A instância item de V foi criada, IV foi associada à venda corrente, a quantidade foi atribuída a IV.quantidade, e IV foi associado ao produto através do ID. Então, vendo o que tinha antes, o que tinha antes e o que tinha depois, a gente conseguiu descrever essas mudanças que foram feitas. Então, isso é o fundamental para descrever as pós-condições de um contrato de operação. E com isso, a gente consegue escrever os contratos de operação, todos eles. Normalmente, se descreve contratos de operação para todos os itens de um diagrama de sequência de sistema, todas as mensagens de um diagrama de sequência de sistema. Alguns contratos de operação, eles não vão ter uma alteração no estado do sistema, serão só alterações da interface, assim, só coisas de campos de interface. Então, talvez isso não seja tão significativo para se fazer um contrato de operação, mas sempre é possível. E, como tal, assim, os diagramas de sequência, a gente viu que a gente pode fazer para todos os cenários do caso de uso, ou seja, não só o fluxo principal, o fluxo básico, como todos os outros fluxos, e tudo isso depende da complexidade que se tem. Tudo bem? Então, a seguir, a gente tem essas atividades que a gente vai deixar para vocês fazerem, tá? E elas são baseadas nas atividades do diagrama de sequência de sistema, ou seja, a gente cria o contrato de operação para esse DSS que já foi criado, e cria o contrato de operação de acordo com o cenário do saque em ATM. Obviamente, você não sabe as classes que tem no ATM, mas dá para imaginar. Conta corrente, valor, coisas desse tipo. Então, hoje a gente falou sobre contratos de operação.
tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.